Acabei de tomar um banho de chuva, mas mesmo assim vamos meditar a palavra do Senhor, que temos meditado e refletido, não sobre ficar estudando historinhas do Antigo Testamento, mas no sentido de percebermos como que o ser humano desde sempre age em relação ao Senhor, como que o ser humano desde sempre ele faz de tudo para se manter afastado do Senhor, mesmo que esse afastamento se dê pelos meios religiosos, da religação que o ser humano faz com Deus. É isso que a gente vai vendo no Antigo Testamento, é esse o objetivo das nossas meditações. Não explicar Deus, mas voltarmos às nossas origens, à nossa estrutura que continua precisando ser transformada pelo Evangelho de Jesus e que, mesmo sendo transformada, a gente é o que a gente é diante de Deus, seres humanos falhos que o tempo inteiro está se escondendo, estamos nos escondendo nos próprios mecanismos da prática da fé. Né? E quem percebeu isso ainda em cerca de 1000 a.C. foi o profeta Samuel, porque ele faz os ritos de consagrar o rei Saul, rei de Israel, o primeiro rei, mas ele ficou com um sentimento muito de muita aflição, de muito desapontamento, de muita resignação. Ele falou, puxa, o povo não gosta de Deus, o povo não quer Deus, o povo não está nem aí para o Senhor. Ele teve aquele sentimento que Deus teve quando ele resolveu acabar com tudo e reconstruir um novo mundo a partir do dilúvio. Porque vai dizer o texto que Deus se arrependeu e disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem, então eu vou ter que tirar tudo que há debaixo do céu, falando na linguagem que os leitores originais de Gênesis conseguiam entender, né? E ele vai dizer que ele vai ter que recomeçar. Já o profeta Samuel ficou com esse sentimento, parece que não tem recomeço, só há a continuidade da dureza do coração do homem. E ele ficou muito indignado com isso tudo, e é isso que a gente vai encontrar no capítulo 12 de 1 Samuel, porque ele já começa assim, ele já começa fazendo aquele desafio, porque ele Samuel, naquele contexto, ele simbolizava a presença do Senhor ali. E aí quando o povo fala assim, Samuel, arruma-nos um rei, o povo estava dizendo, nós não queremos ser governados por Deus, é isso. Samuel interpretou, ainda que o povo não compreendesse isso, Samuel entendeu qual era daquele povo. E aí ele está assim, puxa, esse povo não quis ser governado por Deus e usou a história de um rei que Deus iria dar como um meio de se afastar o mais rápido de Deus, de maneira mais formal, de maneira mais prática. É como os teólogos biblicistas, reformados, que eles cada vez mais se aprofundam nos estudos das Escrituras e nelas se apegam para se afastarem de sua relacionalidade com Deus. É isso, porque andar com Deus é muito perigoso, andar com Deus vai mexer com as nossas estruturas, então as pessoas se enchem de conhecimento exatamente para não conhecerem o Senhor. Daí Jesus inverter as coisas e dizer, olha, quem fizer a vontade do meu Pai, ou seja, quem tiver comunhão com Deus, quem me reconhecer como sendo a expressão viva da divindade, o Verbo eterno, esse conhecerá acerca da doutrina, posto que é um conhecimento não apenas intelectual, mas é um conhecimento existencial, um conhecimento visceral, um conhecimento da sabedoria, fruto do sabor, do labor, de um trabalho, e não de uma intelecção que te afasta de Deus. No caso de Israel, eles se afastaram de Deus não pela via da intelecção, mas pela via da beligerância, das formalidades, dos eventos. E aí Samuel chega e fala assim, olha, eu desafio vocês a apontarem uma coisa errada que eu fiz entre vocês. Não, você não roubou de ninguém, você não aceitou suborno, você está totalmente correto. Aí ele fala, então já que é assim, escute a história que eu vou contar para vocês. Ele começa a contar a partir do versículo 8. Ele vai dizer, olha, 1 Samuel 12, 8. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor. Vou deixar para você aí um vídeo onde eu falo sobre isso no livro dos Juízes. E nas mãos dos filisteus também,
Vou deixar para você um vídeo que eu gravei sobre este evento que está na playlist do livro dos Juízes. E nas mãos do rei de Moabe, que também vou deixar para vocês um vídeo que está na playlist dos Juízes, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois, e deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerobaal, que é Gideão, a Baraque, juiz que atuou com Débora, e a Jefté e a Samuel. Ou seja, todos esses episódios e essas personagens estão aí na playlist do livro dos Juízes, que eu vou deixar aí para você ler. E vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Aqui uma pausa, porque por mais devocionais que sejamos, por mais que tenhamos comunhão íntima com Deus, a gente não consegue se livrar 100% da nossa percepção e das nossas tradições, né? Porque o que temos aqui? O profeta Samuel está dizendo que o Senhor entregou Israel nas mãos daqueles povos. Que é assim que a gente percebe, o Senhor nos entregou, mas nós precisamos fazer uma leitura um pouco mais exata do que a que Samuel conseguiu detectar aqui. Porque, primeira coisa, Deus não entrega ninguém a nada. Como o povo se recusava a amá-lo e a adorá-lo, ele apenas deixou o povo ser povo. O que é povo? Olha o mundo que a gente vive hoje. O mundo de Trumps fazendo barracos contra o presidente que ganhou. O mundo de Bolsonaro para defender a própria família fazendo uma verdadeira destruição ética, moral, institucional e até legalista no país. Isso é o mundo. Não é que Deus os entregou, é que Deus falou assim, olha, é isso que vocês querem ser? Ser humano é isso. Eu, como Senhor na vida de vocês, tenho dado uma chance de vocês serem outra coisa. Só que essa outra coisa demanda comunhão comigo, demanda andar comigo, demanda fazer a minha vontade, porque se vocês não fizerem a minha vontade, vocês vão fazer a vontade de qualquer um desses homens aí que se põem sobre vocês. Se vocês não fizerem a minha vontade, vão fazer a vontade desses homens moralistas cheios de palavrões na boca. Se vocês não fizerem a minha vontade, diz o Senhor, vocês vão fazer a vontade de profetinha que usa o meu nome para enganar vocês. Se vocês não fizerem a minha vontade, ou que é resultado do andar comigo, vocês vão ser escravos de estrategismos empresariais, de capitalismos mil, de socialismos ditatoriais. Vocês vão ser escravos das elaborações dos seres humanos. Andar comigo não muda a estrutura do planeta, mas andar comigo vai mudar a estrutura do seu coração, a percepção. Vocês vão passar a me buscar. Então não é que Deus nos entrega aos nossos inimigos, é que Deus deixa a vida ser como ela é. É entregar nesse sentido, de olha, então tá bom, vocês não querem, né? A gente é ou não é amado, não adianta eu exigir amor de vocês. Agora, a minha saída e a sua saída como criaturas, como criação de Deus, é estarmos nele, né? Então tem um pequeno erro perceptivo do profeta aqui, a gente precisa sempre recapitular estes erros perceptivos do Antigo Testamento. Aí o Senhor dá a eles livramento e eles fazem um conchavo, né? A gente clama o Senhor e o Senhor nos livra dos nossos inimigos. Não é isso que Deus queria. Deus queria um andar constante, uma transformação constante. Então, ele continua no versículo 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, que é o episódio recente que eu meditei com você no vídeo de ontem. Então, os reis dos filhos de Amon vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Olha a percepção do profeta. Gente, vocês pediram um rei, sendo que o Senhor era o rei de vocês. Vocês estão querendo o quê? Tá igual Adão e Eva, né? Por isso que... o que eu tenho a ver com Adão e Eva? É porque a gente faz o que eles fizeram o tempo todo. Eles pediram... Eles desejavam conhecer o bem e o mal. Mentira, eles só queriam conhecer o mal, porque o bem eles não só conheciam, como vivenciavam. Eles tinham a presença do Senhor. Então eles queriam conhecer o mal, aí fizeram essa frasezinha pronta. Não, eu sou livre, eu quero conhecer o bem e o mal. Sendo que o bem já conheciam, então eles estavam querendo conhecer o mal. E aqui, por que eles queriam um rei, se eles tinham o rei, o Senhor dos exércitos? E aí Samuel entendeu isso. E aí ele fala, beleza, né? Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, eis que o Senhor vos deu um rei. Né? Vocês queriam um rei palpável, um ídolo humano, de carne e osso? Aí ele fala, olha, andem com o Senhor,
né, dos versículos 14 até o 16. Ande com o Senhor e Ele não vai levar isso a mal. Eu, como ser humano, fiquei muito chateado com a péssima escolha que vocês fizeram, mas Deus entendeu e o Senhor é amor e Ele vai condescender com vocês. Claro que a gente já tem visto isso nos demais vídeos, né? Ele iria dar um rei a Israel, mas não precisava ser a partir desse desejo enganoso, né? Eu quero um rei porque eu detesto o Senhor. Eles iriam ter uma surpresa, vocês vão ter um rei. E sabe qual é a diferença? Vai ser sempre um rei saído do meu conselho, um rei que eu vou orientar, um rei que vai me consultar. E o Saul até fez isso de certo modo, porque o Saul estava nos planos do Senhor. O problema não estava no rei Saul, o problema estava no desejo do povo. Isso é uma lição tão importante para mim e para você. A gente precisa pensar, meu Deus, quando é que a tua vontade na minha vida vai sendo flagrada coincidindo com os meus desejos mais perversos? De repente você foi chamado pelo Senhor para ser um estadista, mas você tem sede de poder, olha o veneno. De repente você foi chamado pelo Senhor para ser um cantor ou uma cantora, mas o seu desejo é ser no mínimo como, sei lá, como a Isa no Brasil, ou aquela outra menina lá nos Estados Unidos que todo mundo gosta de ser como ela, a Beyoncé, não aquela outra mais sensual do que a Beyoncé nas suas performances. De repente você é alguém que vai pregar para multidões, mas o seu desejo é pregar para multidões? Não, é ganhar dinheiro na medida que você prega. Exemplos tristes como esse nós temos aí no Brasil, né? Como o pregador Marco Feliciano, levantado por Deus tanto quanto arrogante, interesseiro e um profetinha que queria lucrar. Tanto é que ele está na política para garantir os seus muitos lucros, porque o homem não faz nada pela sociedade, mas chegou lá em nome de Deus. De maneira que você fica vendo duas coisas bizarras. A primeira é que o cara realmente foi chamado pelo Senhor, e a segunda é que tudo aquilo ali hoje na vida dele é uma apostasia desembestada. Que é o que estava acontecendo aqui com o povo. Israel percebeu, ou melhor, o profeta Samuel percebeu e ficou desesperado porque o povo não percebia. Mas o Samuel não se deu por rogado. O que ele faz? Ele vai chamar o povo para uma experiência. Eu vou mostrar para vocês que vocês fizeram uma besteira. Se houver algum barulho aí é porque a chuva que eu acabei de tomar está caindo de novo. Mas ouça-me. Samuel chama o pessoal e fala assim a partir do versículo 17. Não é agora o tempo da cega de trigo? No tempo da cega de trigo havia muita seca, ou melhor, não tinha chuva, né? Aí ele vai dizer, vai ter um sinal. Só que esse sinal que é bênção vai ser também um sinal de que vocês poderiam ter algo da parte do Senhor. O que eu vou clamar, Ele vai responder. Só que vocês estão rejeitando isso. Aí o que ele faz? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Samuel estava muito indignado. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões de chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. O povo tem que temer o Senhor e a Samuel, né? O povo é idólatra. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Quando eles viram que Samuel clamou e o Senhor fez descer chuvas e trovoadas, né, até ajudando-os na plantação, eles falaram, gente, a gente não precisava de rei para pedir isso a Deus. Repetindo, eles teriam um rei, mas não precisava ser daquela forma, né? Silas Malafaia seria um grande pregador no Brasil, mas não precisava ser inventando Bíblia de tudo quanto é capa para poder ter um lucrozinho, não precisava ser criando a editora Central Gospel, que agora faliu. É isso que mancha tudo, e foi isso que manchou Israel, e Samuel percebeu muito bem. Então eles entenderam tudo, e aí eles ficaram com aquele remorso de Judas, eu fiz besteira, mas tá aí. Aí o Samuel fala assim, não fique com medo, vocês cometeram esse grande mal sim, mas o Senhor está determinado a abençoar vocês. Mas esse aqui é o maior medo que eu e você deveremos ter sempre.
O Senhor tem um compromisso de me abençoar e de te abençoar. Mas a melhor bênção que eu e você podemos ter é essa para a qual o Samuel estava tentando apontar. É a bênção de ter um coração submisso a Ele. O arrependimento verdadeiro ali não é eles ficarem com medo porque o Senhor fez um sinal. É no sentido de, Senhor, nós fizemos a loucura de pedirmos um rei. Por outro lado, o Senhor iria nos dar um rei. Então o que nos resta? Ter um coração grato a Ti, um coração temente a Ti, um coração reto a Ti. Mas isso o povo não quer desde sempre. Desde os dias dos israelitas e até hoje o povo não quer. De maneira que essa obra do Evangelho de semear no seu e no meu coração é uma obra eterna, é um trabalho difícil. É a coisa mais difícil, eu diria, de Deus fazer. Deus vai transformar todas as coisas. Mas ganhar o seu coração é o trabalho mais difícil, mais penoso e mais longânimo que o Senhor tem. Mas Ele tem paciência. Ele tem paciência. Toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. E não é por ditatorialismo, é por convicção visceral. Né? O que eu quero meditar com você, em meio a este barulho da bênção do Senhor, da chuva, é que a gente tem de tomar cuidado e prestar muita atenção quando a bênção do Senhor em nossas vidas pode significar também a imposição da automaldição. O Senhor quer nos abençoar, mas a gente não pode abortar a bênção em meio aos nossos desejos macabros de querermos ser humanos sem nos relacionarmos com Ele. O Senhor tem prazer em ser o nosso Deus, porque Ele tem sobretudo prazer em ser o nosso Pai. E o Senhor quer te dar reis, o Senhor quer te dar empresários, o Senhor quer te tornar um empresário, o Senhor quer te fazer uma pessoa autônoma, o Senhor quer te dar inteligência, curso superior, quer te dar marido ou esposa, o Senhor quer te realizar os desejos. Agora, qual é o grande pedido que Lucas vai nos apontar? Porque Mateus vai dizer, olha, se um filho pedir ao pai um pão, ele vai dar ao filho uma pedra? Quanto mais vocês, homens de pequena fé, se vocês pedirem ao Senhor as coisas boas, Ele vai dar a vocês. Aí o Lucas vai lá, o que são as coisas boas em última análise? Ele vai dizer, quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Deus que habita em nós, nos dando a chance de ter uma personalidade de acordo com o caráter dele, que é amor. Nos dando a chance de ter uma personalidade que depende dele, porque é muito melhor depender dele do que depender de empresário, depender de decisão presidencial, depender de ministro Paulo Guedes, depender dessa farsa toda que está aí. O Senhor só queria que eu e você dependêssemos dele. Então Ele não quer negar a você as bênçãos e os desejos do seu coração. Mas todos os nossos desejos deveriam resumir-se no desejo maior. Senhor, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos de todo o Teu caráter, enche-nos da Tua habitação, ajude-nos a ser a Tua habitação. Quando Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, Ele estava dizendo assim, convidem-me para morar em vocês. Olha, 8 bilhões de possibilidades de moradias para a casa do meu Pai. Convide o Senhor para morar na sua vida, porque nele todos os seus desejos serão realizados, mas antes de tudo, Ele vai colocar cada desejo no lugar. Não tenha medo. Deus é amor. Deus não é juiz injusto. Deus não é juiz que pensa em grana. Deus não é juiz que aceita sentença de advogados presidenciais. Deus é justo juiz porque Ele é amoroso juiz. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é tão eterno quanto o Pai. Ele compreende a minha e a sua necessidade. Samuel entendeu todo esse caráter de Deus e ele ficou muito triste com a triste escolha que Israel fez. Não estava errado em querer um rei, mas errou terrivelmente em querer um rei substituindo a presença do Senhor que estava com eles ali. É como se Deus estivesse dizendo, assim como eu mandei juízes para acudir vocês daqueles reis e invasores injustos, eu iria colocar um rei cheio do meu espírito, e Ele colocou. O problema não estava no rei Saul, estava na percepção que o povo tinha. Você entendeu, né? Se os teus olhos forem bons, toda a tua vida será governada pelo Pai da eternidade.
Mas se os teus olhos forem maus, desejando politicagens, maquiavelismos mios, maniqueísmos, o bem contra o mal, conservadorismo contra o esquerdismo, essas coisinhas todas, que grandes trevas serão a tua existência. Aprendamos com Samuel, resignemos o nosso cargo por amor ao Senhor, que não só quer nos constituir o que a gente quer, mas que antes de tudo mudar o caráter dos nossos desejos. Fique com essa meditação, no nome de Jesus. Amém. Eu convido a você, se você tem gostado desses vídeos, dê o seu like, compartilhe este vídeo e outros. Entre na playlist do livro de Samuel, tem uma playlist lá com o 1º e 2º Samuel, onde estão todas essas mensagens mais ou menos diárias. Inscreva-se neste canal e aperte o sininho. E todos os dias você vai receber aí um pouquinho do pão vivo que desceu do céu, que é muito superior a essas minhas tentativas de lhe comunicar algo da sua eterna mensagem. E também aí na descrição tem sempre as minhas redes sociais. Se você quiser falar comigo de forma mais pessoal, entre nas minhas redes sociais e deixe uma mensagem lá, tá? Que o Senhor te abençoe.